Olá, seres humanos, aqui é o Adriano Augusto falando. Muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo a mais um vídeo sobre música. Vamos fazer uma nova abordagem musical falando sobre as músicas pós-modernas, sobretudo as que sobreviveram ao pós-modernismo. Por quê? Porque veja que o pós-modernismo ele é uma extensão do modernismo. E ainda estamos nesse pós-modernismo. Só que você percebe que entre 1950 a 1970 foi de fato uma explosão musical. Ou seja, a gente colheu, ou ainda colhe, algumas coisas interessantes dessa década de 50 a 70 no que se refere à música. Só que depois disso a gente percebe que decaiu completamente as músicas de hoje, apesar que ainda estamos no pós-modernismo. Então eu quero ressaltar para vocês algumas que ainda sobreviveram. Só que é importante ressaltar que essa decadência musical ela começou na cultura devido, lógico, à escola de Frankfurt, em 1930, cujos seus pensadores, como eu já ressaltei aqui em outros vídeos, eles queriam, na verdade, um caminho alternativo para o desenvolvimento social. E isso acabou impactando em toda a cultura, não só de música, mas no cinema, de filmes, teatro, tudo isso. Mas a abordagem hoje é apenas musical. Só que eu quero que você entenda que isso começou, na verdade, foi no modernismo, ou seja, um pouco antes. Porque o modernismo, em essência, veio para poder excluir o homem. E isso nós já conseguimos sentir, essas primeiras impressões, na verdade, já desde o romantismo, onde o homem romântico ele já passava, imprimia isso em suas letras, em suas composições. Essas dores da Revolução Industrial, por exemplo, século XIX. E claro que de lá para cá começou o modernismo, então começou toda essa decadência musical. Então o projeto, o procedimento dele já começa desde lá. Na Revolução pós-moderna, até que a gente colheu algo interessante e até que tem algumas coisas interessantes ali. Só que tudo que é, vamos dizer assim, revolucionário não é bom. Nunca é bom, somente para o movimento marxista, ou seja, revoluções onde só causa confusões. Então, por mais que eles tenham começado o trabalho em 1930, e aliás, por mais que o modernismo tenha chegado muito antes disso, porque o pós-modernismo que nós estamos hoje, ele começou mais ou menos ali em 40, 50, década de 40, década de 50. Começou por ali. Então, por mais que o modernismo viesse com essa ideia de exclusão do homem, pela máquina, troca do homem pela máquina, ainda assim, na área musical nós escolhíamos algumas coisas interessantes, de 50 a 70. E o que acontece na década de 80? Na década de 80, na verdade, ela já está muito mais fraca, só que ela é influenciada pela de 70. Então você vê que uma vai influenciando a outra, apesar que já perdeu completamente a sua robustez, a sua profundidade. E o que acontece em 90? Em 90 é influenciado por 80, ou seja, ainda tem algumas coisas interessantes aqui e ali, mas também já chega fraco essa década. E o que acontece no 2000? Boom! Começa, na verdade, acontece a implosão, implode. Ou seja, já não existe mais músicas, abre e fecha aspas. Claro que até os dias atuais, nós conseguimos colher músicas interessantes, bonitas, que fazem o ser humano refletir. Lógico, até os dias de hoje, até o dia de hoje, diga-se de passagem. Só que não é a maioria são músicas descartáveis. Enquanto que naquela época, por mais que tivesse aí essa ação tendenciosa e maliciosa na cultura da escola de Frankfurt, ainda assim, boa parte das músicas, poderia não ser 100%, mas boa parte delas realmente faziam o ser humano refletir, a pensar. Tanto músicas que diz respeito ao amor entre o homem e a mulher, a música romântica, quanto músicas que refletem a vida, refletem o sofrimento humano, refletem as dores humanas, tudo isso. Então, tem uma certa explosão, é por isso que muitos falam que tem realmente uma certa explosão na música entre as décadas de 50 e de 70, que hoje já não tem, é ao contrário, na verdade. É um aqui, outro ali, que realmente são músicas
profundas, mas em sua maioria, em sua essência, são músicas de fato descartáveis. Então existem essas músicas que elas sobreviveram ao pós-modernismo, não só na explosão de 50 a 70, ou algumas coisinhas assim que a gente consegue catar na década de 80 e de 90, mas também agora, depois do ano 2000. A gente consegue uma aqui, outra ali. Lógico que são pouquíssimas, né? Pouquíssimas que a gente consegue. Mas elas sobreviveram. Visto que, como os seres humanos estavam passando por uma transformação, eles conseguiam compor, né, suas poesias e colocar toda essa angústia, toda essa dor, todo esse amor, toda essa esperança em suas composições. Então a gente conseguia alguma coisa. Só que a escola de Frankfurt, né, no momento em que foi se intensificando cada vez mais, eles já iam apodrecer a indústria musical com seu veneno. Os artistas, por exemplo, eles tinham talento, eles faziam as músicas interessantes, só que eles começavam com algumas frases que não tinham sentido algum. E aí você vê que a música tem, parte da música é realmente bonita, faz refletir, só que tem uma estrofe ali que, um verso, aliás, tem um verso ali que não tem nada a ver com nada. Ou seja, já eram os engenheiros sociais que estavam começando já a infectar a indústria da música, que hoje nós conhecemos como a indústria podre da música, não só da música, mas também do cinema. E aí depois de um certo tempo, o próprio artista já manipulado, ele já fazia por si só. Ele nem precisava mais de influência. É lógico que para poder você obter aquele chamado sucesso, aí você tinha que passar, lógico, por eles. E eles só aprovavam aqueles que realmente faziam esses tipos de acordos. Se vendiam, e no mais baixo nível você vê até coisas relacionadas a satanismo, algo nojento mesmo. Claro que nem a maioria que faz isso, mas se vende, se corrompem. Ou seja, trazem músicas para poder tentar mudar o curso da humanidade. Por quê? Porque sem isso não vai conseguir trilhar, não vai conseguir fazer o sucesso que eles tanto almejavam. Então eles pegavam o pessoal aí na vaidade, no hedonismo. Então por esse motivo é que houve toda essa decadência na música, mas algumas sobreviveram, tanto da década de 50 até os dias atuais. Lógico que os dias atuais são pouquíssimas. Você pode se preparar para contar a dedo as músicas que servem para alguma coisa. Então, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Nos vemos a qualquer momento. Hasta pronto.